Nessa aula, iremos estudar algumas medidas de dispersão. As medidas de dispersão servem para dimensionar o quanto de variabilidade há no conjunto de dados. Vai na direção oposta das medidas de posição de tendência central, que buscam medidas para representar a tendência, o padrão de convergência dos seus dados. As medidas de dispersão, elas vêm complementar, então, a informação que obtivemos primeiramente pelas medidas de posição e posição. A primeira medida de dispersão que a gente vai tratar nesta aula é a amplitude total, já conhecida neste curso, que é a diferença entre o maior e o menor valor no conjunto de dados. É uma medida fácil de calcular, mesmo para grandes conjuntos de dados e de fácil entendimento. Sua limitação, porém, reside em não considerar os valores intermediários, perdendo a informação de como os dados estão distribuídos ou concentrados, haja vista que ela só usa as informações de limite. Então, a amplitude total é a diferença entre o valor máximo e o valor. No nosso exemplo, na variável peso das alunas, temos que a amplitude total será dada pela diferença entre o valor máximo de 77 menos o valor mínimo de 48 quilos. E isso foi igual a 29. Então, a amplitude total da variável peso é de 29 quilos. É uma amplitude considerável. Temos ainda uma outra medida, a amplitude interquartílica, representada aqui por aí, que é a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. Essa medida ela é um pouco mais estável que a amplitude total, por não considerar os valores mais extremos. Ela vai abranger 50% dos dados e é útil para identificar valores atípicos. Lembrando que um valor atípico é aquele que destoa em magnitude dos demais valores. São valores mais extremados, os nossos outliers, que se colocam no extremo da distribuição. Então, a amplitude interquartílica é a diferença entre Q3 e Q1. No nosso exemplo da variável peso das alunas, já calculamos os quartis na aula passada. O valor de Q3 é igual a 59 e o valor de Q1 é igual a 49,5, de tal maneira que a nossa amplitude interquartílica é igual a 9,5 quilos. Vejam vocês, a amplitude interquartílica, ela considera esses valores mais no interior da minha distribuição. E, de fato, ela mostra que há uma certa homogeneidade entre esses valores tomados sem os dois grupos de 25% de menor valor e o de 25% de maior valor. A amplitude total ela é de 29, ela aumenta muito em relação à amplitude interquartílica, indicando que eu posso ter um valor mais extremo, um valor quase que atípico nesse conjunto. E por fim, vamos falar agora de medidas muito importantes na análise da dispersão, da heterogeneidade do conjunto. A primeira delas é a variância, é uma medida que mensura o grau de dispersão de um conjunto de dados em relação à média. Sendo a média uma medida extremamente utilizada e conhecida, faz todo sentido termos também uma medida que vai avaliar essa variabilidade do nosso conjunto em relação a esse padrão de tendência central. A variância é definida por... Eu vou fazer um somatório. Somatório de quê? Do desvio. Eu vou avaliar o quanto cada valor de xi está para a sua média. Pego esse desvio, elevo ao quadrado, somo todos os desvios ao quadrado e divido por n. Ou, de uma maneira muito mais conveniente de calcular, nós vamos tomar aqui o cálculo da variância por essa fórmula resumida. Podemos
chegar nessa equação aqui, na qual temos o somatório de quê? De todo x elevado ao quadrado. Então, você vai pegar cada valor de x e elevar ao quadrado. Depois, vai somar tudo, dividir por n. Feito isso, você vai subtrair dessa parcela a média elevada ao quadrado. O resultado da variância, ele sempre será expresso em unidades quadráticas. A segunda medida de maior importância na avaliação da dispersão de um conjunto de dados é o desvio padrão. Lembra que lá na variância eu trabalhei calculando um desvio. Agora eu vou ter um desvio padrão, aquele valor que vai representar, em média, quanto cada valor do conjunto está distante da medida de tendência central dada pela média. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Bem, no interior dessa raiz quadrada tem a expressão da variância original e em seguida a sua fórmula resumida. Ou simplesmente o desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. Ao calcular essa raiz quadrada, a gente vai estar tirando o efeito quadrático da variância. Assim sendo, a unidade do desvio padrão é a mesma da média. Por exemplo, se a média é em reais, o desvio padrão também se exprime em reais. Daí que muitas das vezes optamos por trabalhar mais frequentemente com desvio padrão, por ele seguir a unidade de medida dos seus dados. Para calcular agora uma medida, de dispersão para a nossa variável peso, vamos fazer uso de uma tabela auxiliar para obtenção das parcelas da equação. Vejam vocês que nessa tabela auxiliar, na primeira coluna, eu enumerei cada valor de xi e na segunda coluna eu peguei e coloquei o valor de cada xi elevado ao quadrado e no final fiz a soma das duas colunas. Lembrando que para calcular o desvio padrão e a variância, ambos são uma função da média. Então, primeiramente, vou calcular a média. Também chamo a atenção de vocês para a organização do cálculo dessas medidas. Então, repare, para calcular a média, eu vou começar por escrever que x barra é igual ao somatório de xi dividido por n. Igualdade, venho agora, reporto aqui o somatório obtido de xi, eu peguei na minha tabela auxiliar e divido por n. Essa média que nós já tínhamos calculado é igual a 55,4. E o cálculo da variância? A variância de x é igual à soma de cada x elevado ao quadrado dividido por n menos a média elevada ao quadrado. Pessoal, muita atenção. Uma coisa é pegar cada x, elevar ao quadrado e somar tudo. Isso é totalmente diferente de soma todo o valor de x e depois eleva ao quadrado, Seria elevar essa segunda parcela aqui, seria elevar esse 1.385 ao quadrado. Não é isso que queremos no cálculo da variância. E sim, pega cada valor de x e eleva ao quadrado. Tendo feito isso, aqui na nossa tabela auxiliar, trago o valor para cá, divido por n e vou subtrair da média ao quadrado. Também chamo a atenção para mais um detalhe. Observem que esse denominador ele só se aplica à primeira parcela da variância, ao somatório de x ao quadrado, e não à média ao quadrado. Não pode estender esse sinal aqui de fração para o 55,4 ao quadrado, para a média ao quadrado. Não pode fazer isso. Então, desenvolvi a primeira parcela, fiz a divisão, elevei a média ao quadrado e, finalmente, tenho que a variância é igual a 54,8 unidades quadráticas de quilograma. Algo, às vezes, pouco informativo nesse contexto. Então, para ter uma ideia da variabilidade do peso, posso calcular o desvio padrão, que é igual à raiz quadrada da variância de x. Se a variância é igual a 54,8,
A raiz quadrada desse valor é igual a 7,4. Então, temos que o desvio padrão de peso é na ordem de 7,4 quilos. Em média, né, essas meninas possuem peso que se distanciam da média na ordem de 7,4 quilos, em média. E para encerrar essa aula, vamos falar do coeficiente de variação, que é uma medida de dispersão relativa, definida como a razão entre o desvio padrão e a média. O resultado é multiplicado por 100 para que o coeficiente de variação seja dado em porcentagem. Então, temos que o CV, o coeficiente de variação de x, é igual ao desvio padrão de x dividido pela média aritmética de x multiplicada por 100. Quanto mais próximo de zero, mais homogêneo é o conjunto de dados. O coeficiente de variação, ele também é empregado para comparar conjuntos com unidades de medidas ou grandezas distintas. Não posso fazer uma comparação direta da variabilidade de um conjunto que foi medido. Por exemplo, a altura em centímetros com o peso em quilogramas. Eu não posso fazer essa comparação direta. Entretanto, posso calcular o coeficiente de variação de cada variável e aí sim fazer a comparação entre as duas variáveis. Há uma classificação que é muito utilizada para classificar o coeficiente de variação. Coeficientes inferiores a 10% é dito baixo, entre 10 e 20, moderado, de 20 a 30, alto, e maior do que 30, muito alto. Mas também chama a atenção que isso varia entre áreas de conhecimento. Essa que eu trouxe para vocês é muito comum na área de estudos experimentais. Na área das humanas, um coeficiente de variação de 30 pode não ser tão alto assim. Para o nosso exemplo de peso das alunas, temos que o coeficiente de variação, que é obtido pelo desvio padrão da variável dividido pela sua média multiplicado por 100, será igual a 7,4 dividido por 55,4 vezes 100. Isso foi igual a 9,89, praticamente 10%, né, pessoal? Então, temos aqui uma variabilidade baixa entre os pesos dessas alunas. Há sim uma variabilidade, mas ela não é elevada. Com respeito às propriedades das medidas de dispersão, temos que todas as medidas de dispersão são não negativas. Não tem desvio padrão negativo. O menor valor que ela pode assumir é zero. E o que isso significa? Significa que todas as observações do seu conjunto são iguais. Não há variabilidade, não há dispersão. Quando se soma ou subtrai uma constante não nula a todas as observações, as medidas de dispersão elas não se alteram, pois ocorre apenas uma translação dos valores, diferentemente das medidas de posição, porque se soma a constante a cada valor individual, a medida de posição, tênis central, também fica adicionada. Entretanto, quando a gente multiplica ou divide todos os valores de uma variável por uma constante, a sua variância fica multiplicada ou dividida pelo quadrado da constante. E no caso do desvio padrão, quando multiplicado ou dividido as unidades do conjunto de dados, a medida passa a ficar multiplicada ou dividida pela constante. Terminamos assim a nossa aula. Aproveite bem o seu tempo, foco nos estudos e até a próxima, pessoal!